Estamos de volta com o Contraponto na 1460, Rádio Cultura de Além Paraíba. Você pode nos ouvir pelo www.radioculturaap.com.br. Clique na aba ao vivo e nos ouça aí. Já dá para ligar para umas 10 pessoas, já umas 20 pessoas, né? O programa hoje está muito bom e muito revelador. E aí você fica se perguntando às vezes, né, chocado que você deve estar aí com as revelações, por que eu não vejo isso na televisão? E nem vai ver. O Dr. Matheus acabou explicando ali, né, por que as televisões não dão o devido importância a essas coisas. Bom, eu vou então passar a palavra rapidinho para Regilene Nascimento, advogada, minha amiga, que vai então conversar mais uma vez com o Dr. Matheus. E eu quero dizer ao meu amigo Marlon Adami, né, que está em silêncio, né, para a hora que quiser fazer intervenção também, fazer uma pergunta, né, fique à vontade. Assim como o nosso amigo também, lá do Mato Grosso do Sul, né, onde a gente já está planejando assim, passar um tempo, se você precisar. Bom, lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? E o Chico já falou que a gente pode dar um pulinho lá a qualquer hora. Não pode revelar o nosso esconderijo, Renato. Não pode revelar nosso esconderijo. Não, mas é assim que a gente faz. A gente fala que vai para um lugar, vai para o outro, entendeu? Verdade. É o Matheus aí, ó. Então o Matheus está aí também. Vamos lá. Então, estou brincando. Brincadeira, só para descontrair. Então, Regilene, a palavra está com você. Matheus, eu estou assim, impressionada, ainda bem que a gente sempre grava o programa sentado, né? Senão eu já teria caído. Vamos só explicar para os nossos ouvintes que dentro da cadeia jurídica existe um princípio chamado hierarquia formal das leis, e se eu não estiver enganada, me corrija, ou algum constitucionalista que esteja nos ouvindo me corrija, uma lei ordinária, ela não está abaixo do regimento interno, seja de que órgão for. Então, pelo que tu explicaste, o presidente do Senado não cumpriu a norma legal prevista na Lei 1079 de 50, e quando ele não leu em sessão, mesmo que fosse um resumo, não leu o teu pedido de impeachment contra o ministro Toffoli. E só que eu gostaria que tu explicasse que ficou faltando, eu confesso que eu fiz muitas perguntas ao mesmo tempo, se houve uma nomeação de uma comissão especial, tal como determina a Lei 1079, se houve o cumprimento dessa formalidade ou ela também não foi cumprida, e se essa comissão especial foi formada só por esses dois juristas que tu citaste. Na verdade, minha colega, Regilene, o artigo 5º da Constituição, lá que determina quais são os direitos fundamentais, né, que foram escritos com muito sangue, né, foram conquistados com muito sangue. A gente tem esses direitos que, na verdade, foram transplantados de outros ordenamentos, né, de outras civilizações que foram colocados aqui no Brasil. Então a gente tem, assim, de alguma forma, direitos que a gente nem sabe dos quais da onde vieram, da onde surgiram. Então a gente falta um pouco de memória cívica. Na minha petição tem um capítulo inteiro sobre a memória cívica, porque eu sei que esse pedido vai ser registrado lá nos anais do Senado para a eternidade. E quem sabe um dia, no futuro, a gente possa resgatar essa memória. Então eu fiz questão de registrar todo o processo do que é a democracia, do que é o sistema de freios e contrapesos de um poder em relação ao outro, e qual que é a nossa perspectiva dentro do Brasil em termos de democracia. Então eu abri todo um capítulo sobre isso, porque eu achei que era uma situação que deveria ser exposta e conhecida pelo povo, né? E eu, dentro das minhas limitações ali, eu disponibilizei no Google Drive ali, para quem quiser acessar, tem um link e tal. Quem quiser conhecer melhor, eu tenho uma coisa muito legal para contar para vocês. Hoje, tá? Um furo, hein? Hoje, no Facebook, eu tenho uma página no Facebook chamada Matheus com TH Faria. E ali na página, hoje eu denunciei o Álvaro Dias, senador Álvaro Dias e tal, por umas questões e tal, e a minha página sumiu. Eu fui censurado pelo Facebook. Vocês acreditam nisso?
eu denunciei coisas gravíssimas e que estão lá sobre a nomeação do Fachin, que é o próximo impeachmentado, espero eu. Se tivesse um impeachment preventivo, se pudesse fazer um impeachment preventivo, eu já faria do Luiz Edson Fachin, tá? Um vigarista que é procurador do Estado do Paraná, que advoga contra a legem, não pode advogar, porque ele foi nomeado e já sob a égide da Constituição de 88 e sob a Constituição do Paraná, e ele advoga, e ele transita em todos os tribunais. Luiz Edson Fachin, pessoal de Além Paraíba aí, lembrem desse nome, tá? Advogado do MST, advogou contra o Brasil defendendo o Paraguai numa questão da Itaipu Binacional, fez palavrório a favor da Dilma Rousseff, um discurso gravado, tem no YouTube, se o pessoal quiser ver. Esse é o indicado pela Dilma Rousseff para ocupar a cadeira do Joaquim Barbosa. Eu denunciei uma miríade de situações lá no Facebook, inclusive falei sobre a esposa do Luiz Edson Fachin. A esposa dele é desembargadora do Tribunal de Justiça, nomeada pelo 5º Constitucional, pela OAB. A OAB tem 1/5, 20% do tribunal é de nomeação do governador do Paraná, governador de qualquer estado, governador de Minas, que hoje é governado pelo Pimentel, né? Um homem muito bacana, né? Que não tem nenhum respeito por ele. Infelizmente, deu uma comenda a um criminoso, que foi o Stedley, que envergonhou a nação. Eu tenho certeza que as pessoas de Além Paraíba aí, os nossos ouvintes, eles realmente não estão a favor, nem se coadunam com as opiniões do governador de Minas Gerais, o seu Pimentel, que foi guerrilheiro também, amigo da Dilma, né? Estudou no mesmo colégio que ela, morava no bairro Sion, Belo Horizonte, né? Diz que até foram namorados, parece, mas não tenho certeza. Eu tô sendo leviano. Diz que foram namoradinhos na adolescência deles, viu? Então talvez por isso que ele gosta tanto do MST, né? Movimento social, que invade terra, comete crime de esbulho possessório, está no Código Penal, comete crime de dano e está solto, né? Comete crime de hostilidade à pátria na Venezuela. Ele tem um pronunciamento no YouTube, quem quiser ver, coloca lá, Stedley Venezuela. Ele convoca o povo venezuelano para invadir o Brasil. Isso é crime contra a segurança nacional. Esse homem tinha que estar preso. Cadê o Ministério Público Federal? Cadê os procuradores da República que deviam denunciar esse marginal? Esse cara tinha que estar preso, nunca recebendo uma comenda. Ainda bem que o povo mineiro reagiu, fez muito bem. Foi muito marcante a reação do povo mineiro em relação a esse fato degradante. Então você estava falando sobre o despacho do Renan. O Renan Calheiros, né, que é um cara de pau, com o cabelo implantado. Não sei se vocês lembram desse episódio que ele usou o próprio da União, uma aeronave e tal, viajou, depois ressarciu o erário, né, para fazer um implante para ficar bonito, né, porque todo cara de pau mais bonito sai melhor na foto, né. E ele fez um implante então de cabelo, gastou dinheiro, depois ressarciu, né. Isso é improbidade administrativa. Esse cara não devia estar onde está. Isso é uma vergonha. O Renan Calheiros é uma vergonha. E, como vergonha, ele não deixou por menos esse pedido de impeachment do Toffoli. E eu imagino que ele deve ter adorado o pedido de impeachment do Toffoli. Afinal, ele está apontado aí pelo Procurador-Geral da República, que é outra vergonha. E aí eu convido as pessoas para ler a lei de impeachment, que a gente pode pedir o impeachment do Procurador-Geral da República também, viu? Quem quiser ali, acho uma oportunidade excelente. Eu não tenho tempo ainda para fazer isso, porque eu estou atuando em várias frentes. Eu realmente não tenho tempo para fazer isso, mas tem um pedido do Adams de impeachment dele que já está pronto, que eu já fiz, já distribuí para colegas. Então se quiserem me matar não adianta, porque já está na mão de muita gente, viu? O Adams é o advogado-geral da União, por acaso é o chefe hierárquico da minha instituição, né, que realmente cometeu vários crimes também. Então também fiz uma petição de impeachment dele e já distribuí para os colegas. Então não adianta me eliminar, porque
coisa já está disseminada. Aliás, várias das minhas ideias já estão nas mãos de várias pessoas que estão comigo, né? Meu Facebook, em 2 semanas, nós temos quase 50 mil pessoas que curtiram o site. Não é pouca gente, tá? São pessoas que curtiram porque estão juntos, estão acompanhando e tal. Então, isso para mim é muito gratificante, é muito feliz. Eu estou muito feliz com isso. Matheus, Fala, em uma conversa que você teve comigo, eu vou aqui falar porque não é nada demais, você disse, Claro. olha, Renato, quando eu abro o WhatsApp, são 600 mensagens, quer dizer, em algum momento você se arrependeu, Matheus, de ter dado esse primeiro passo? Porque parece que agora também só resta seguir à frente, quer dizer, não há como voltar atrás, porque agora as pessoas estão esperando de você a continuidade dessas ações, quer dizer, as pessoas estão vendo que, enfim, alguém de nós, e aí verdadeiramente compartilhado do sentimento do povo brasileiro fez isso, quer dizer, né? Então. Assim, sabe o que eu sinto, Renato, às vezes? De um arrependimento de ter feito isso antes, talvez. Entendo. Porque eu já tinha um pouco dessa consciência, mas eu achava que isso era tão abstrato, tão longe de mim. E eu convido as pessoas, pessoal que está ouvindo, vamos lá, né? Vamos exercer nossa cidadania, vamos entender o que está acontecendo. O que está em jogo aqui não é vaidade, não é Matheus. Matheus passou, entendeu? Matheus amanhã não vai morrer. Matheus e nada não faz diferença. O que interessa é a história, a posteridade, é a nossa liberdade que está em jogo, a nossa vida, é a nossa propriedade privada. Nossa propriedade, às vezes a gente fala isso, a pessoa fala, propriedade, esse cara está pensando em dinheiro. Propriedade significa a sua liberdade, seu trabalho. Quantos de nós deixaram, de algum momento, de partilhar, de um momento familiar, de um momento de assistir um filme, de ver TV, de fazer o que quiser, de jogar futebol, porque tinha que trabalhar? Quantos de nós? Todos. Então a gente entregou nossa liberdade, né, para conseguir alguma propriedade, algum dinheiro, para a gente sustentar nossa família e construir um patrimônio que a gente conseguisse um mínimo para a gente viver, né? E nosso país é uma situação tão de delinquência, de crime, tão absurda, que grande parte da nossa propriedade é capturada pelo Estado através de tributos. Eu não estou falando de quem paga imposto de renda só, não. A gente acha que imposto é só de imposto de renda. Sua conta de luz, você pode observar lá quanto que você paga de ICMS, tributo. Combustível, a composição do preço do combustível, grande parte dele é de tributo. Arroz, feijão, cesta básica, tributo, tá tudo lá dentro. Quem paga percentualmente mais por esse absurdo são as pessoas mais pobres. Sabem disso. Então, se eu ganho 100 mil reais e o cidadão ganha 500 reais, a gente vai pagar o mesmo tributo pelo mesmo saco de arroz. Eu vou pagar 0,0001% do que eu ganho, ele vai pagar 1%. É muito injusto. E ele deixou a liberdade dele e trocou ela pela servidão. Servidão, nosso professor Marlon sabe como é que funcionava na Idade Média, né? O pagamento do tributo para a exploração da terra. Então eu convido o professor Marlon, o historiador, né, o professor de história, para falar sobre essa troca de liberdade pela servidão que acontecia no feudalismo ainda, né? Nos idos aí dos tempos obscuros, negros, da Idade Média, em que as pessoas serviam ao senhor feudal que os explorava, né? E eles trocavam o esforço deles pelo pagamento da exploratório do uso de uma terra, né? A corvéia era um tributo feudal. O que a gente vive é basicamente isso. Nós estamos num grau civilizatório realmente preocupante, muito preocupante. E eu não estou aqui querendo defender qualquer ideia socialista ou comunista. Aliás, essas ideias são genocidas. Essas ideias acumulam mortes,
né? Todo o sistema socialista ou comunista é genocidário. Então, assim, eu não estou falando que as pessoas têm que dividir as coisa do tipo, não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo só que o Estado grande e o Estado aparelhado custa muito caro e esse preço é pago com a nossa liberdade. Então, sob esse aspecto que eu vejo a situação atual do país. Se o professor Marlon pudesse nos brindar aí com alguma referência sobre o que eu estou dizendo, seria um prazer aí. Vamos lá, professor. Já que me provocaram, né? Vamos lá, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma correçãozinha, Matheus. Quem disse aquela frase não foi o Goebbels, tá? Foi o Lenin. Outra coisa, a questão da servidão que tu coloca não tem nada a ver com a Idade Média. A servidão aqui, ela está atrelada ao marxismo-leninismo, porque a servidão da Idade Média era um outro regime, era uma outra cultura, que, diga-se de passagem, a Idade Média de obscura não houve nada. Ela teve tanta clareza, tanta ciência, tanto desenvolvimento, tanto quanto o período renascentista ou até mais, tá? O que me espanta bastante não de maneira alguma estou desprestigiando ou fazendo uma crítica negativa à tua atitude frente ao Toffoli ou à tua atitude jurídica. Mas o que me causa espanto é justamente a gente estar aí há 30 anos com um Estado aparelhado, aonde transformaram o STF num escritório do PT, aonde o Congresso Nacional não presta para nada, a não ser para ser um balcão de negócios de um bando de gente que está pouco se lixando para o país, né? E de uma hora para outra começam a surgir aí revivals de impeachment e tentativas de ações de impeachment para cima e para baixo, né, que poderiam ter sido feitas quando empossaram o Toffoli. Todo mundo sabe, é notório, que o Toffoli sempre foi um petista de carteirinha, foi colocado lá sem ter o mínimo de condições para ser ministro do STF, mas por que só agora? Né? Eu fico pensando, essa turma criada pós redemocratização, sei lá, eu acho um tanto ineficaz ou extremamente atrasadas as ações, sabe? Muito atrasadas, é que nessa história da Smartmatic, eu estou acompanhando isso aí desde quando apareceu as primeiras denúncias, que ainda foram no passado, e etc, etc. Mas tu vai denunciar a Smartmatic agora? Depois que o STF, depois que toda a máquina estatal brasileira virou um grande escritório do socialismo, sabe? É umas coisas que não tem eficácia nenhuma. Nós estamos aí tentando praticar uma democracia que não existe mais. A nossa Constituição, diga-se de passagem, ela não veio de outro planeta, não. Ela foi feita aqui no Brasil por um bando de marxistas, de ex-guerrilheiros, de militantes de esquerda que tomaram o poder de assalto a partir de 85. Tá? A nossa Constituição ela não serve mais nem para gibi, porque é uma Constituição marxista. Do artigo 1º até o final. Exatamente. Então é aquela coisa. O que falta, o que está faltando é a gente parar de ficar tentando praticar uma democracia que não existe mais, de respeitar uma Constituição que não serve nem para gibi, tá? E buscar uma situação de combate não a Dilma, não ao Toffoli, não ao PT, mas contra o socialismo. Sabe? Essa história de dar um passinho de cada vez. Sim, nós vamos ficar nessa do passinho de cada vez enquanto eles estão nos engolindo. Então a situação está muito mais caótica. Muito mais. Tá? Muito mais caótica do que se imagina. O professor tem toda a razão, toda. Eu concordo em ipsilíteres com tudo que ele está dizendo. As pessoas precisam entender. E assim, a minha tentativa é de um jovem, novo, talvez tenha um pouco mais de esperança na democracia, que recebeu do Senado, com muita tristeza, uma certidão de que a democracia não funciona. Você sabe o que o parecer fala, professor? Eu vou te contar para você contar na sala de aula. É praticamente o seguinte, o parecer. Deixa eu ver se eu consigo achar um trecho aqui que diz exatamente o que você está dizendo. A democracia não funciona mais. E aí, o que nós temos que fazer, né? Ele diz o seguinte,
deixa eu ver se eu acho a frase, eu não tenho aqui grifada, mas eu chamo todo mundo para ler, que é um ato cívico. Qual a gente lê, assim, isso tem que ser lido. Ó, duas coisas têm que ser lidas como se fosse um mantra. É o caderno de teses do PT, o pessoal deve conhecer. Eu peço aí para que se coloque aí na Rádio Cultura o link. Viu, Renato? Se você puder, colocar o link da teses, caderno de teses do PT. Okay. Professor Marlon deve conhecer já. Esse caderno de teses, Matheus, para o teu conhecimento, esse caderno de teses aí, ele foi elaborado na última reunião do Foro de São Paulo e eu já tenho ele muito antes de sair como caderno de teses. O problema é que quando a gente tem essas informações e fala, chama a gente de maluco. Sim, né? Aí tem que aparecer meia dúzia de popstar aí, sensacionalista, dizendo que o comunismo está nos tomando conta. Aí todo mundo vai atrás. Que quando a gente fala comunismo, a pessoa fala assim, esse pessoal é radical, tal. Eu tenho uma frase que é muito que eu penso, que é o seguinte: o comunismo, bater em comunismo parece, para as pessoas que estão nos ouvindo, comunismo. Gente, coisa antiga, presta atenção. Bater em comunismo parece que é bater em cachorro morto, mas não é. O cachorro está vivo e o cachorro morde, tá? Tá mais vivo do que você pensa. Matheus, me perdoe, deixa eu só fazer uma intervençãozinha aqui. Pode falar. O problema é que as pessoas, elas são lúdicas, elas foram induzidas a acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. E o que acontece? Comunismo nunca existiu em lugar nenhum, a não ser na ilha do Thomas Moros, né? Aquele célebre livro dele, A Utopia. Lá existiu o comunismo. O que nós estamos vivenciando, que foi vivenciado na Europa durante muito tempo, que é vivenciado em Cuba, né? E que a América Latina está indo por esse viés, é o socialismo, que deveria ter, sabe faculdade, quando a gente não faz pré-requisito, tu não pode fazer judiciário civil sem fazer teoria geral do processo antes, então é como se fosse assim, o socialismo seria um pré-requisito para alcançar o comunismo. Sabe quando é que isso vai acontecer? O dia que o Saci Pererê cruzar as pernas, entendeu? Então assim, não existe a possibilidade da implantação do comunismo neste planeta Terra, nesta dimensão, por conta da natureza do ser humano. É só as pessoas lerem aquele livro aquele da Revolução dos Bichos, né, do George Orwell, para ver que quando eles chegam no desiderato, uns são mais iguais que os outros. Desculpa a intervenção. Todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né? Exatamente. E o orwellianismo aí de George Orwell, 1984, tem muito a ver com o que aconteceu hoje. O professor Marlon pode confirmar isso. Em 1984 tem a chamada nova língua, né? Que é a gente tentar modificar a semântica, o significado das palavras. Isso aconteceu, por exemplo, quando a Aécio Neves, do qual, frise-se, eu não concordo, eu acho que faz uma técnica de tesouras gramsciana, para quem quiser depois procurar o que significa isso. Que PSDB e PT são duas faces da mesma moeda. Então, assim, quando ele falou que a presidente era leviana e falaram que isso significava prostituta, isso é nova língua de 1984, de George Orwell. É a mudança. A Comissão da Verdade quer reescrever a história com a mão esquerda, a mão do PT. Não vale. Isso não faz parte da regra do jogo, né? Então eu tenho muita realmente ojeriza, não aceito estelionato intelectual, não aceito estelionato com o país inteiro, né? A questão é a seguinte, Matheus, esse estelionato intelectual, enquanto nós tivermos o Estado totalmente dominado pela esquerda, e aí eu incluo o PSDB, não vai ser com um instrumento legal e muito menos com essa democracia que não existe mais que nós vamos combater esse povo. Tá? É uma ingenuidade nossa achar que as nossas instituições funcionam nada. A nossa legislação, ela é vigente, ela funciona para quem acredita em Papai Noel. É para inglês ver, quem acredita em Papai Noel. Agora, não existe mais ferramenta legal e democrática para combater esse aparelhamento gigantesco que sai da estrutura estatal, que hoje nós vivemos hoje um intervencionismo feroz
feroz do Estado, um capitalismo de Estado feroz, tá? E inclusive aparelhou grande parte da sociedade através de ONGs e movimentos sociais e sindicatos, etc., né? Então, não, eu quando falo, mas a democracia, que democracia? Aonde? Me mostra. Porque as nossas leis, mas tá na Constituição, sim, e daí? Não, e daí que tá lá? Deixa eu te contar uma coisa que tem que ser falada em sala de aula sobre democracia. Quem quiser conhecer, sistema de freios e contrapeso, checks and balances, sistema americano, democrático, em tese, né, os Founding Fathers, lá nos Estados Unidos, criaram um sistema. A gente tem um livro que chama Max Weber, que chama O Espírito, o Capitalismo e o Espírito, do Capitalismo e a Reforma Protestante, Max Weber. É um livro interessante, complexo, difícil, que eu li há algum tempo. E ali foi criada a democracia hoje, como a gente conhece, diferente da democracia grega direta, patrícios e tal. Mas, de qualquer forma, o sistema de freios e contrapesos, a gente entende que, pegando ali de Rousseau, contratualismo, né, da tripartição de poderes de Montesquieu, desde Locke, que já falava de 4 poderes e tal. A gente está falando aqui de uma fragmentação de um poder único. O poder é uma coisa só, que significa o monopólio da força, né, no Estado. E a gente tem que fragmentar isso para evitar o autoritarismo. Então, assim, de alguma forma, um poder intervém no outro, dentro do sistema democrático americano que a gente copiou. Estados Unidos do Brasil, foi um nome, né, que a gente já teve. E hoje chama na República Federativa do Brasil. E os Estados Unidos da América, que é nosso modelo, os Estados Unidos que o pessoal odeia, né, que acha que é um Estado que está explorando a gente, que é responsável pelo golpe, o grande golpe, né, professor? De 64, né? Não houve golpe. Não houve golpe e não houve ditadura. Nenhum. Que ditadura? Foi um regime, foi um sistema. Foi um Estado. Não, foi um regime democrático militar. Então vamos lá, olha só, eu vou contar para vocês uma parte aqui do texto que talvez as pessoas não acessem e tal. Olha só. Vou ler aqui, ó, entre aspas, abre aspas, tá? Neste contexto, quando eu entrei com o impeachment, tá? A intervenção do Senado Federal deve ser analisada com parcimônia, com cuidado, né? Ponderando-se a efetiva necessidade do controle político da atuação do membro do Supremo Tribunal Federal, enaltecendo a observância do princípio do equilíbrio harmônico entre poderes. E aí, artigo 2º da Constituição. A parcimônia. Então, assim, ó, o Senado deixou de avaliar o meu pedido, que ele achou que a gente estava infringindo a separação de poderes. A separação, gente, a gente só divide poderes exatamente para fazer o que eu pedi, que é responsabilizar um agente político e jurídico que está ocupando uma cadeira do Supremo Tribunal Federal para que o Senado possa controlá-lo. Da mesma forma que o Senado o sabatinou e homologou o seu nome, indicado pelo presidente Lula, que foi cliente dele, né? Afinal, o ministro Toffoli era advogado do PT. E no Código de Ética da OAB se fala que não se pode revelar os segredos do seu cliente. Nunca. Nem se o cliente autorizar. Isso viola a ética do advogado. Existe um crime no Código Penal que fala do patrocínio infiel ou da tergiversação, quando você, de alguma forma, patrocina a causa ou advoga para uma causa de um outro cliente, utilizando as informações que você tem do antigo cliente. Que dirá um juiz, que foi advogado e que agora é juiz. Esse homem não tem possibilidade ética, não tem possibilidade moral para estar no Supremo. Então, dentro dessas instituições que a gente tem, mesmo que formais, professor, antes da gente falar que a democracia, de fato, a gente passa uma certidão, eu conversei com o professor Olavo de Carvalho, e aí eu falei que realmente esse pedido de impeachment, o indeferimento do pedido de impeachment é uma certidão de que a democracia no Brasil não existe. E a gente tem mais um caminho. Olha que coisa curiosa. O indeferimento, a autoridade coatora, a autoridade que cometeu essa barbaridade, chama Renan Calheiros, que violou todo o devido processo legal, né? Que o professor, que é a nossa colega, a doutora Regilane Nascimento, advogada, nos perguntou sobre o devido processo legal, se ele não compôs a comissão e tal. Não compôs. Violou a Constituição. A democracia foi jogada no lixo.
Então, assim, hoje a gente tem uma certidão, né, do Senado dizendo que não compete ao Senado ser Senado. Não compete ao Senado ser o que, dentro da Carta de Direitos, a Carta Cidadã, diz que tem que ser. Ou seja, né, uma Constituição escrita, uma folha de papel só. As forças políticas não deixaram que a Constituição fosse cumprida. Não na sua literalidade, não dá nada disso, mas simplesmente observado, alguns procedimentos não foram observados. Olha só, eu preciso fazer mais um intervalo, né? E quando a gente voltar, a dona Márcia quer fazer uma pergunta, e aí a prosa segue. Daqui a pouquinho, depois do intervalo,